Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e a depressão. Muitos de nós já experimentamos momentos de tristeza e desânimo, mas a depressão é um transtorno que pode afetar gravemente a vida das pessoas, comprometendo a sua saúde física e mental. Neste vídeo, vamos conhecer alguns famosos que já declararam abertamente que já enfrentaram a depressão e alguns que até hoje lutam contra esse grave transtorno. O Whindersson Nunes é um dos maiores humoristas brasileiros e um dos maiores produtores de conteúdo aqui no YouTube. No entanto, nem sempre a vida do comediante é tão engraçada como aparenta na frente das câmeras. Ele já passou por um processo depressivo e falou abertamente sobre isso com seus fãs. O youtuber decidiu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde e compartilhou essa fase delicada por meio de campanhas publicitárias. Ele falou sobre a carga de trabalho gigante que estava enfrentando e como isso afetou sua saúde mental. A depressão pegou ele aos poucos, mas conseguiu superar com ajuda profissional e atividade física. É importante lembrar que muitas pessoas ligadas ao humor também sofrem com depressão e que a aparência alegre nem sempre condiz com o que estão sentindo por dentro. Uma das formas que o humorista encontrou para superar a depressão foi através da prática de atividades físicas, como o boxe, que ele compartilha com seus seguidores no Instagram e em seus vídeos. Essa válvula de escape tem sido uma importante ferramenta para lidar com a doença e alcançar uma melhora em sua saúde mental. Gisele Bündchen. A famosa modelo brasileira Gisele Bündchen já passou por momentos difíceis em sua vida, inclusive chegou a pensar em cometer suicídio. Em seu livro, Gisele conta que em 2003, no início de sua carreira, mesmo sendo muito famosa, ela vivia desanimada e com medo constante, e a ideia de tirar sua própria vida parecia ser a única solução para tanta angústia. No entanto, ela buscou ajuda profissional e mudou seus hábitos, e hoje se considera curada da doença. Padre Fábio de Mello é uma figura importante no meio religioso e espiritual, tendo passado por um processo interessante de superação da depressão. Em seu livro, ele aborda como foi lidar com essa doença enquanto um líder religioso muito famoso e como foi importante falar abertamente sobre o assunto. Muitas vezes, há preconceitos em relação a transtornos mentais dentro das próprias igrejas, sendo vista como uma fraqueza ou algo ligado ao diabo. No entanto, Padre Fábio de Mello enfatiza a importância de reconhecer a depressão como uma doença e buscar tratamento adequado, combinando práticas espirituais como a oração com acompanhamento psiquiátrico e terapia. Ele é um exemplo de como é possível crescer emocionalmente após superar a depressão, mas ressalta que a doença pode voltar e, por isso, é importante cuidar da saúde mental constantemente. Fiuk. Durante uma participação em um programa de televisão, Fiuk compartilhou sua experiência com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, depressão e ansiedade, enfatizando a importância de discutir a saúde mental. Ele destacou que, embora a saúde física e a alimentação sejam frequentemente abordadas, muitas vezes negligenciamos a importância do cuidado com o nosso bem-estar emocional. Fiuk também mencionou que costumava sentir vergonha de falar sobre seus problemas de saúde mental, mas que agora entende a importância de quebrar o tabu e falar abertamente sobre o assunto. Padre Marcelo Rossi. Durante uma entrevista em um programa de televisão em 2017, o padre Marcelo Rossi compartilhou sobre sua batalha contra a depressão, confessando: "Durante 19 anos da minha vida, tirei pessoas da depressão levando-as a Jesus, mas eu não acreditava nelas, achava que era frescura." A depressão do padre começou após um acidente em uma esteira de corrida em 2010, que o deixou em uma cadeira de rodas por 6 meses, sem poder praticar atividades físicas, o que o levou a ganhar peso e chegar a pesar 125 quilos. Hoje, o padre afirma estar livre da depressão e ter passado por essa experiência sem a necessidade de tomar medicamentos, graças à sua fé em Deus e a muita oração. Ele também aproveitou essa experiência para compor várias músicas para um CD e escrever um livro para ajudar todas as pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes. O padre diz que Deus permitiu que ele passasse por isso para poder ajudar muitas outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Selton Mello. O ator abriu o coração em uma entrevista e revelou que enfrentou depressão em 2008. Ele contou que o processo de emagrecimento para um papel em um filme o levou a tomar remédios para emagrecer e acabou viciando-se neles. Mesmo depois de ter alcançado o peso desejado, ele continuou tomando, ciente dos perigos que os remédios trazem. Esse vício acabou afetando sua cabeça e ele acredita que isso contribuiu para a depressão que enfrentou. Para ele, é libertador poder falar abertamente sobre o assunto e estar fazendo terapia, algo que nunca havia feito antes.
Agora, ele busca uma nova forma de emagrecer, com nutrição e aprendendo a comer melhor, deixando os remédios de lado e aprendendo com a experiência que foi uma roubada em sua vida. Paula Fernandes. A cantora falou sobre sua experiência com depressão durante a adolescência, descrevendo-a como um choro que nunca cessava, insônia e falta de apetite. Ela relatou que a fase mais difícil foi a ignorância em relação ao que estava sentindo, acreditando que poderia morrer sem saber o que estava acontecendo. Posteriormente, ela passou para uma fase de melhora, mas ainda não acreditava que estava progredindo até ganhar confiança em si mesma. Fernanda Lima. Em uma entrevista, Fernanda Lima abriu o coração e revelou que entrou em depressão devido às fortes críticas que recebeu por sua atuação como protagonista na novela Bang Bang da Globo. A apresentadora afirmou que as críticas foram intensas e implacáveis, e que foi difícil não ceder à depressão. Para se manter forte, ela se apoiou no yoga, mas chegou a ter momentos de profunda tristeza, como quando chorou no chão em posição fetal. Fernanda destacou a importância de falar sobre a depressão e buscar ajuda para superar essa doença tão debilitante. Ana Furtado. A apresentadora revelou que sofreu de depressão pós-parto. Na época, ela tinha uma filha linda e estava em um momento incrível de sua carreira, apresentando o programa Estrelas aos sábados, durante a licença maternidade de Angélica. Mesmo assim, ela chorava constantemente. A atriz disse que não quer que outras mulheres passem por isso, principalmente aquelas que não conseguem reconhecer os sintomas dessa condição. Gustavo Lima. Em uma entrevista, o cantor falou sobre sua experiência com depressão, que foi causada pela insatisfação com sua carreira profissional. A doença foi agravada pelos sintomas de abstinência depois que ele parou de fumar, tornando um período muito difícil para ele. Estava infeliz com a direção que sua carreira estava tomando, o que afetou sua vida pessoal também. Em um certo momento, ele até considerou abandonar tudo. O cantor enfatizou que chega um momento em que você não trabalha para viver, mas sim, vive para trabalhar. Rita Lee. A estrela do rock brasileiro e atualmente com 73 anos, revelou em entrevista ao Fantástico que se sentiu aliviada ao receber seu diagnóstico de depressão. Para ela, finalmente alguém havia dito o que ela era e as peças começaram a se encaixar. A cantora afirmou que a euforia e a depressão podem ser muito solitárias e que teve acompanhamento médico para tratar a doença. Atualmente, Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão e desejamos que ela se recupere logo. Bruna Marquezine. Revelou que já sofreu muito com comentários sobre sua aparência. Na época, as pessoas falavam que ela estava magra demais ou um pouco gordinha, bochechuda, com quadril largo e assim por diante. Ela admitiu que constantemente se sentia insatisfeita com sua própria aparência e isso a deixava infeliz. A atriz teve depressão por não se aceitar e não se achar bonita o suficiente, o que consequentemente a fazia não se sentir boa o suficiente para nada. Felipe Neto. Uma das personalidades mais reconhecidas da internet brasileira, com quase 45 milhões de inscritos, o que o torna o maior youtuber do país. No entanto, muitas pessoas não sabem que ele sofre de depressão, foi diagnosticado com depressão em 2010 e desde então tem lutado contra a doença com medicamentos e terapia. Ele já abordou sobre o assunto em seus vídeos e redes sociais. Ele compreende a importância de falar sobre a depressão e tirá-la do armário, especialmente com o público jovem. Ele alerta que a depressão pode se tornar a doença que mais causa mortes no mundo e enfatiza a importância de falar sobre a doença e pedir ajuda para evitar os aspectos mais trágicos da doença. Você já sabia sobre a depressão desses famosos? Nos diga nos comentários. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e fique ligado nas novidades.